Ajustei os ombros da minha blusa antes de sair do carro. Meu pequeno sedã cinza, que eu dirigi havia 7 anos, parecia deslocado entre os SUVs e carros esportivos reluzentes na entrada da casa do meu filho. Peguei a caixa de torta de maçã que eu tinha feito naquela manhã do banco do passageiro. Eu não tinha certeza se a Porsche apreciaria meus talentos culinários, mas não era minha política vir de mãos vazias. A casa de Larkin e Porsche ficava em Shaker Heights, um dos bairros mais prestigiados de Cleveland. O prédio de 2 andares em estilo colonial, com seu gramado impecavelmente cuidado e arbustos ornamentais, parecia saído das páginas de uma revista de design de interiores. Pensei no meu apartamento aconchegante no bairro mais modesto de Lakewood, 3 cômodos, uma pequena varanda com vista para o parque e nenhum luxo ostentoso. A porta da frente se abriu antes mesmo de eu tocar a campainha. Larkin, meu único filho, estava parado na porta com um sorriso caloroso. Mãe, você está tão precisa como sempre, disse ele. Inclinou-se para me dar um abraço. Ele cheirava a colônia cara. É possível se atrasar para visitar o próprio filho? Sorri, estendendo a caixa de torta. Maçã, sua favorita. Larkin aceitou o presente com aparente prazer. Ele parecia um jovem profissional bem-sucedido em seus 32 anos, com um corte de cabelo impecável e uma camisa cara que provavelmente custava tanto quanto eu gastava em roupas em um mês. O Porsche está na cozinha terminando o jantar, disse-lhe enquanto me conduzia para a espaçosa sala de estar. O interior do cômodo era de um azul acinzentado frio, com móveis minimalistas e algumas pinturas abstratas nas paredes. Nem uma única fotografia, nem um único item pessoal, como se fosse uma sala de exposição e não um espaço de convivência. Sente-se, mãe. Aceita um vinho? Água seria melhor, respondi, acomodando-me na beirada do sofá branco imaculado. Preciso dirigir. Larkin assentiu e foi em direção ao bar no canto da sala. Observei meu filho atentamente. Seus movimentos haviam se tornado mais contidos, como se ele estivesse no escritório de um cliente e não em sua própria casa. Eu notara essa mudança desde seu casamento com Porsche, 3 anos antes. Da cozinha vinha o som da máquina de lavar louça ligada e o bater de saltos no chão de mármore. Um momento depois, Porsche Gallagher Vandermeer apareceu na porta, esguia, com postura impecável e um olhar frio nos olhos castanhos. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apertado que realçava suas maçãs do rosto salientes. Boa noite, Roxy, disse ela com um leve sorriso que não chegou aos seus olhos. Espero que a viagem não tenha sido tediosa. Olá, Porsche. São só 20 minutos daqui, então não foi cansativo, respondi, levantando-me para abraçar minha nora. Porsche se deixou abraçar discretamente, mas não correspondeu ao abraço. Senti a tensão em seus ombros. Trouxe torta de maçã, disse eu, me afastando. Que delícia, Porsche lançou um olhar rápido para a caixa nas mãos do marido. Mas já temos sobremesa, ganache de chocolate daquele confeiteiro francês do centro. Notei que Larkin torceu o nariz levemente. Ele sempre preferia doces caseiros simples a sobremesas gourmet. Podemos guardar a torta para o café da manhã, sugeriu, colocando a caixa na mesa de centro. Porsche apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. Em vez disso, virou-se para mim. Larkin, sirva alguma coisa para mamãe. Preciso ver o risoto. Depois que ela saiu, o clima na sala pareceu ficar mais leve. Larkin voltou com um copo d'água e sentou-se ao meu lado. Sinto muito por isso, disse-lhe baixinho. A Porsche teve uma semana difícil no trabalho. Está tudo bem, apertei sua mão delicadamente. Como você está? O projeto de segurança cibernética está indo bem? Meu filho se animou, falando sobre o novo sistema de segurança de dados que sua equipe estava implementando para um grande banco. Ouvi atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras. Nos meus anos como controladora financeira, eu estava acostumada a entender sistemas e processos complexos. Depois que meu marido faleceu, quando Larkin tinha apenas 15 anos, precisei ser a única provedora da família e aprendi muitas habilidades rapidamente. No meio da nossa conversa, o celular de Porsche tocou. Sua voz veio da cozinha, ríspida e tensa. Este não é um bom momento, Ashley. Como assim? O conselho não aprovou. Enviamos todos os cálculos. Larkin se levantou, pediu desculpas e saiu para ver se estava tudo bem.
Eu estava sozinho na sala, ouvindo a conversa que vinha da cozinha. Não podemos perder este contrato, a voz de Porsche soava quase desesperada. Se a Syntax Solutions não conseguir novo financiamento até o final do trimestre, estaremos todos na rua. Uma pausa, e então, ainda mais irritado, claro, eu não contei isso ao Larkin. Ele não precisa saber o quão ruim é. A mãe dele já acha que ele cometeu um erro ao se casar comigo. Franzi a testa. Nunca tinha dito nada parecido para Larkin ou qualquer outra pessoa. Sim, Porsche não era a nora que eu sonhava para o meu filho, mas sempre tentei ser educado e solidário. Bem, conversamos amanhã. Janto com a minha sogra, Porsche disse a última palavra com tanto desdém que me encolhi. Ouvi passos e rapidamente peguei uma revista brilhante da mesa de centro, fingindo estudá-la. Porsche entrou na sala com um sorriso forçado. O jantar estará pronto em 5 minutos. Larkin está abrindo o vinho. Está maravilhoso, respondi. O cheiro é delicioso. É risoto com cogumelos portobello e azeite trufado, disse ela, como se eu devesse ficar impressionada. A receita é do chefe do restaurante onde comemoramos nosso aniversário. Parece delicioso, sorri. Larkin sempre adorou pratos simples quando criança. Macarrão com queijo era o seu prato favorito. Porsche franziu a testa ligeiramente. Sim, ele mencionou. Felizmente, consegui desenvolver o gosto dele. Agora ele distingue a boa culinária. Suas palavras soaram como uma acusação, como se eu tivesse alimentado meu filho com comida de baixa qualidade todos esses anos. Engoli a resposta ríspida, lembrando-me de que tinha vindo ali por causa do Larkin. O jantar foi na sala de jantar, em uma longa mesa de vidro que parecia frágil demais para o uso diário. Porsche dispôs o risoto em pratos, decorando cada porção com microverdes e algumas gotas coloridas de molho. Parece uma obra de arte, elogiei sinceramente. Boa comida tem tanto a ver com estética quanto com sabor, respondeu Porsche, enchendo as taças de vinho. Larkin parecia tenso, como se estivesse se preparando para um possível conflito. Decidi manter a conversa informal. Como está indo a reforma do seu banheiro? Perguntei, lembrando-me de que Larkin havia mencionado isso em nossa última conversa por telefone. Abandonamos a ideia original, respondeu meu filho. Decidimos fazer uma reforma completa com azulejos italianos e acessórios japoneses. O orçamento triplicou, acrescentou Porsche, orgulhoso, como se fosse uma conquista. Mas não se pode economizar em qualidade. Concordei, pensando no meu modesto banheiro, que eu havia reformado 2 anos antes, selecionando cuidadosamente materiais com desconto e fazendo parte do trabalho eu mesmo. Claro, se os fundos permitirem. Ao contrário de alguns, não temos medo de investir no futuro. Porsche tomou um gole de vinho. A vida é curta demais para economizar em conforto. Larkin mudou de assunto. Mãe, como está seu consultório? Algum cliente novo? Sim, como está seu negócio? Disse Porsche com um ceticismo mal disfarçado. Senti uma pontada de irritação, mas mantive a expressão calma. Está indo bem. Recentemente assinei contrato com 2 novas pequenas empresas. Estou ajudando-as a construir uma estratégia financeira. Porsche pareceu surpreso. Vocês realmente fazem consultoria financeira? Achei que fosse mais como consultoria informal de poupança. Mamãe é formada em finanças e tem 20 anos de experiência como controladora, interrompeu Larkin com um toque de orgulho. Sério? Porsche olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Larkin nunca mencionou isso. Sempre pensei que você fosse dona de casa. Comecei a trabalhar depois que meu marido morreu, respondi calmamente. Alguém tinha que pagar as contas e sustentar Larkin. Ah, então era uma necessidade, Porsche assentiu, compreensiva. Isso explicaria sua abordagem conservadora em relação ao dinheiro. Notei que ela olhou para minha blusa simples e meu cardigão um pouco desgastado. Prudência financeira nunca é ruim, respondi, colocando uma colherada de risoto na boca. Principalmente em tempos de incerteza. Que visão ultrapassada, e o Porsche. No mundo de hoje, o sucesso vem para aqueles que assumem riscos e agem com ousadia. Veja a nossa empresa, a Syntax Solutions, por exemplo. Estamos crescendo rapidamente porque não temos medo de arriscar tudo.
Lembrei-me da conversa telefônica que ouvi, mas fiquei em silêncio. Se a empresa realmente estivesse à beira do colapso, a autoconfiança da Porsche parecia ainda mais inapropriada. Falando em moda, continuou Porsche, mudando de assunto. Roxy, eu queria dizer isso há algum tempo, essas blusas e cardigans floridos que você está usando, eles são tão, que te fazem parecer velha. Você só tem 56 anos e parece ter 70. Larkin engasgou com o vinho. Porsche, por favor. O quê? Só estou tentando ajudar. Sua mãe poderia ter um visual bem mais moderno. É uma questão de respeito próprio. Larguei o garfo calmamente. Obrigada pela preocupação, Porsche, mas prefiro roupas confortáveis. Na minha idade e estilo de vida, é mais prático. É exatamente disso que estou falando, Porsche espirrou água nas mãos. Na minha idade, mais prático. Você está se colocando no lugar de uma velha. Não é de se admirar que viva tão modestamente. Você simplesmente não sabe aproveitar a vida. Larkin parecia cada vez mais incomodado, mas não ousou interromper a esposa. A Porsche acha importante estar bem vestida para o trabalho, murmurou ele, tentando apaziguar a situação. Não só para o trabalho, objetou ela. Para você, Roxy. Quando foi a última vez que você foi a um spa, fez uma boa manicure e comprou roupas de grife? Cortei o cabelo recentemente, respondi com um leve sorriso, e roupas de grife, francamente, não estão no topo da minha lista de prioridades. Porsche revirou os olhos. É por isso que você não tem um homem depois de todos esses anos de viuvez. Você parou de se cuidar. Porsche. Larkin finalmente levantou a voz. Isso é demais. Coloquei a mão no ombro do meu filho. Está tudo bem, Larkin. Cada um tem suas prioridades. A Porsche valoriza a aparência e o status. Eu valorizo a independência financeira e a paz de espírito. De que adianta a independência se você não aproveita a vida? Porsche bufou. De que adiantam coisas de grife se você tem que se preocupar com o amanhã? Respondi baixinho. O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. A sobremesa, uma deliciosa ganache de chocolate, estava ótima, mas doce demais para o meu gosto. Elogiei, arrancando um sorriso indulgente de Porsche. É uma das melhores sobremesas da cidade, disse ela. Vale o dinheiro. Quando eu estava prestes a sair, Larkin me acompanhou até o carro. Sinto muito por hoje à noite, mãe, disse-lhe baixinho. A Porsche não queria te machucar. Ela é só direta. Não se desculpe, acariciei sua bochecha. Está tudo bem. O importante é que você esteja feliz. Ele assentiu, incerto, e o movimento me disse mais do que qualquer palavra. No caminho para casa, refleti sobre o comportamento estranho de Porsche. Sua agressividade parecia excessiva, mesmo para os padrões dela. Definitivamente, havia algo errado na Syntax Solutions, e isso a incomodava muito. Estacionando em frente à minha casa, peguei meu celular e encontrei o número de Jonah Baxter, meu antigo colega, que agora trabalhava com Private Equity e consultoria. Se alguém pudesse me contar sobre a situação na Syntax Solutions, era ele. Jonah, aqui é a Roxy Vandermeer. Desculpe ligar tão tarde, mas preciso da sua ajuda. O que você sabe sobre uma empresa chamada Syntax Solutions? Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Minha conversa com Jonah na noite anterior me deixou com muitas perguntas e uma resposta importante. A Syntax Solutions estava de fato à beira do colapso financeiro. Roxy, esta empresa é um navio naufragando, disse Jonah em sua voz baixa característica. Eles perderam um cliente importante há 3 meses. As ações estão despencando. Os investidores estão em pânico. Ouvi dizer que estão procurando um cavaleiro branco, um investidor de emergência para injetar capital novo. Sentei-me na cozinha, mexendo meu café da manhã e revisando as anotações que havia feito durante a conversa. Jonah havia prometido me enviar mais detalhes hoje. Exatamente às 9 horas da manhã, o e-mail chegou. Jonah sempre foi conhecido por sua pontualidade, um dos motivos pelos quais trabalhamos tão bem juntos durante minha carreira na Midwest Finance. Abri os arquivos anexos e mergulhei nos números. A Syntax Solutions foi fundada há 5 anos e se especializou em software de análise de dados.
Seu principal produto, a plataforma de análise Syntax Pro, havia conquistado diversos prêmios do setor por sua abordagem inovadora. Mas, após a saída de seu maior cliente, a empresa farmacêutica biomédica, sua situação financeira se deteriorou drasticamente. Liguei para o Jonah. Preciso te encontrar pessoalmente, disse assim que ele atendeu. Tenho uma ideia, mas quero discuti-la em detalhes. Estou curioso, percebi o sorriso em sua voz. Às 13 horas no Blue Lotus. Estarei lá. O Blue Lotus era um pequeno café no centro de Cleveland, isolado o suficiente para conversas confidenciais. Escolhi uma mesa no canto mais distante e pedi um chá verde. Jonah apareceu exatamente a 1 hora, impecavelmente vestido como sempre, num terno cinza escuro. Roxy Vandermeer, ele apertou minha mão calorosamente. Você ainda parece capaz de explodir qualquer relatório financeiro em átomos. Sorri. Jonah era uma das poucas pessoas que sempre valorizava meu profissionalismo acima da aparência ou do status. E você ainda usa essas gravatas horríveis, respondi, apontando para sua gravata azul vivo, finamente estampada. Ele riu e sentou-se à minha frente. Então, no que você está tão interessada, Syntax Solutions? Não me diga que está planejando investir. Levantei uma sobrancelha em silêncio. Roxy, não, ele se aproximou. É um empreendimento arriscado. Eles podem não sobreviver. Eles podem sobreviver, abri meu tablet e mostrei a ele a planilha que havia feito naquela manhã. Olha, os desenvolvimentos tecnológicos deles estão pelo menos 2 anos à frente da concorrência. O problema não é o produto, mas a gestão e o marketing. Concordo. Mas, Analisei o portfólio de patentes deles, continuei. Só os contratos de licenciamento para os algoritmos deles podem gerar uma renda estável se você organizar o processo corretamente. Jonah coçou o queixo, pensativo. Você realmente investigou. Mas por que esta empresa em particular? Existem dezenas de opções mais estáveis para investimento. Tomei um gole do meu chá, escolhendo as palavras. Minha nora Porsche trabalha lá. Ela comanda o departamento de pesquisa. Ah, disse Jonah, compreensivo. Negócio de família. Faz sentido. Na verdade, não, balancei a cabeça. Digamos apenas que nossa relação com a Porsche é complicada. Complicado. Mas não é esse o ponto. Eu vi um potencial que os outros não perceberam. E você planeja se tornar esse cavaleiro branco? Talvez. Mostrei a ele outro arquivo no meu tablet. Veja o último relatório de investidores deles. Eles estimam o valor da participação majoritária em cerca de 2 milhões de dólares. Jonah assobiou. É muito dinheiro. Você tem esse dinheiro? Depois de vender a casa de campo e levar em conta meus investimentos nos últimos 10 anos, sim. Ele se recostou na cadeira, me observando atentamente. Roxy, eu te conheço há 20 anos. Você nunca foi uma investidora impulsiva. O que está acontecendo? Suspirei. Ontem, eu estava no jantar do meu filho e da minha nora. Porsche, ela acha que eu sou uma fracassada, uma velha que não sabe viver. Ela não conhece minha situação financeira nem meu histórico profissional. E você quer esfregar isso na cara dela? Jonah sentiu, compreensivo. Mas 2 milhões de dólares é um preço alto demais para pagar por um momento de satisfação. Não é só isso, argumentei. Eu vejo potencial na empresa, e o fato de eu poder dar uma sacudida na Porsche é um ótimo bônus. Jonah riu. Você não mudou, Roxy. Sempre encontrando um jeito de combinar negócios com prazer. Então, você vai me ajudar com esse negócio? Ele bateu os dedos na mesa, pensativo. Com uma condição, eu mesmo farei minha própria diligência na empresa nos próximos 2 dias. Se eu encontrar algo realmente preocupante, você desiste da ideia. Fechado. Estendi a mão e selamos o acordo com um aperto de mão. Enquanto Jonah fazia o check-in, decidi observar a Syntax Solutions do outro lado. Na manhã seguinte, estacionei não muito longe do escritório deles, um moderno prédio de vidro em um parque tecnológico nos arredores de Cleveland. Eu sabia que Porsche geralmente chegava ao trabalho por volta das 8h30.
Às 8h25, seu Audi prata entrou no estacionamento. Porsche saiu do carro, elegante, vestindo um terno azul escuro e uma bolsa de couro. Mas mesmo de longe, eu podia ver a tensão em seu andar. Ela estava quase correndo em direção à entrada, sem nem parar para responder à saudação do guarda. Esperei mais meia hora, observando os funcionários chegando para o trabalho. A maioria parecia jovem, provavelmente recém-formados. Ninguém ficou no estacionamento para conversar ou tomar um café. Todos correram para dentro com expressões preocupadas, um mau sinal para a cultura corporativa. Naquela noite, Jonah me ligou. Terminei a auditoria, disse ele. Há boas e más notícias. Comece pelas ruins. A situação financeira deles é ainda pior do que pensávamos. Sem investimentos urgentes, eles estão a 6 a 8 semanas da falência. Há também problemas de gestão. O CEO parece mais preocupado com a própria imagem do que com a empresa. E as boas notícias? A tecnologia deles é realmente impressionante, e o portfólio de patentes vale ainda mais do que imaginávamos. Com a gestão certa, a empresa pode não apenas sobreviver, mas também se tornar líder em seu nicho. Então, sinal verde? Perguntei. Amarelo, respondeu Jonah. O risco é alto, mas se você estiver pronto para participar ativamente da gestão, em vez de apenas investir dinheiro e esperar, há uma chance. Sorri. Sabe, eu nunca fui um investidor passivo. Então, vamos começar, percebi a animação em sua voz. Já entrei em contato com o CFO deles. Eles estão desesperadamente procurando um investidor e estão prontos para nos encontrar amanhã. No dia seguinte, reuni-me com a gerência da Syntax Solutions, o CEO, Harrison Price, e o CFO, Ashley Donovan. Price era exatamente como Jonah o descrevera, assertivo, com um sorriso perfeito e os olhos vazios de um homem acostumado a falar mais do que a fazer. Ashley, por outro lado, dava a impressão de ser um profissional competente encurralado pelas circunstâncias. Senhora Vandermeer, começou Price após uma troca de gentilezas, devo admitir que sua oferta foi uma agradável surpresa. Não esperávamos tanto interesse de um investidor individual desse calibre. Seu olhar percorreu meu modesto terno, e eu quase o ouvi pensando, de onde essa mulher tirou tanto dinheiro? Prefiro investir em tecnologia com potencial, não em roupas de grife, Sr. Price, disse eu com um leve sorriso. E sua plataforma de análise definitivamente tem potencial. Ashley relaxou visivelmente após essas palavras. Preparamos uma apresentação dos nossos últimos desenvolvimentos, disse ela, abrindo seu laptop. Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, interrompi, vamos esclarecer os termos. Estou disposto a investir $2 milhões em troca de uma participação de 51% na empresa. 51%? Price se endireitou. Estávamos contando com um investidor minoritário. 49% é o máximo que podemos oferecer. Nesse caso, desejo-lhe sorte para encontrar outro investidor, comecei a juntar meus papéis. Você tem menos de 2 meses antes que seu capital de giro se esgote completamente, pelo que entendi. Price empalideceu e Ashley lançou-lhe um olhar de advertência. Talvez possamos chegar a um acordo, disse ela cautelosamente. 51%, mas com a atual equipe de gestão permanecendo no cargo por, digamos, 6 meses. 3 meses, respondi, e quero acesso total a todos os dados financeiros e operacionais a partir da assinatura do contrato. Após 2 horas de intensas negociações, chegamos a um acordo. Eu receberia 51% das ações, a presidência do Conselho de Administração e o direito de nomear um CFO em 3 meses. Price manteve o cargo de CEO, mas com um período probatório. Quando terminamos, Ashley me acompanhou até a saída. Obrigada, disse ela baixinho. A empresa merece uma segunda chance. Temos uma tecnologia realmente inovadora. Eu sei, eu disse. Se não fosse assim, eu não teria investido. Posso perguntar? Ela fez uma pausa. Por que a nossa empresa? Há muitas startups promissoras no setor de tecnologia agora. Sorri. Digamos que tenho um interesse pessoal no sucesso da Syntax Solutions. Naquele momento, notei Porsche saindo da sala de conferências no final do corredor. Ela estava absorta em uma conversa com um colega de trabalho e não me notou.
Despedi-me rapidamente de Ashley e segui em direção à saída, sem querer encontrar minha nora prematuramente. Enquanto dirigia para casa, meu telefone não parava de tocar. Advogados, consultores financeiros e até mesmo um repórter do jornal de negócios local que, de alguma forma, descobriram o negócio. À noite, todas as formalidades estavam resolvidas e eu me tornei oficialmente o proprietário da participação majoritária na Syntax Solutions. Naquela mesma noite, Larkin ligou. "Mãe, você gostaria de jantar conosco no sábado?" perguntou ele. A Porsche insistiu. Ergui as sobrancelhas, surpresa. A Porsche nunca havia insistido na minha presença antes. "Eu adoraria", respondi. "Algum problema?" "Não sei", percebi a perplexidade na voz do meu filho. Ela disse que tinha boas notícias do trabalho. Um investidor salvou a empresa da falência. Ela está muito animada. "Imagino", eu disse, contendo um sorriso. "A que horas devo chegar?" "Às 19 horas. "Mãe, obrigada por ser tão paciente com a Porsche. Eu sei que ela pode ser complicada." "Tudo bem, Larkin", eu disse suavemente. Família é família. Depois da conversa, sentei-me no sofá, pensando no jantar que se aproximava. A Porsche obviamente ainda não sabia quem era o novo dono da empresa. A gerência havia decidido primeiro tranquilizar os funcionários com a notícia do investimento que salvaria vidas, e os detalhes seriam anunciados na Assembleia Geral na segunda-feira. Eu não planejava fazer uma revelação dramática. Inicialmente, vi uma boa oportunidade de investimento, e o desejo de dar uma lição na minha nora arrogante era secundário. Mas agora que o negócio estava fechado, eu não conseguia deixar de antecipar o momento da verdade. Jonah ligou no final da tarde. "Parabéns, senhora presidente", disse-lhe com um toque de ironia. "Como é ser dona de uma empresa de tecnologia?" "Ainda não percebi direito", admiti. "Aconteceu tudo tão rápido." "Rápido é pouco. Nunca vi um negócio dessa magnitude fechado em 3 dias. Em situações críticas, a burocracia fica em segundo plano", eu disse. "Aliás, você não me disse que Ashley Donovan era a mesma Ashley Porsche com quem conversávamos durante o jantar." "Eu não tinha percebido a conexão", disse Jonah baixinho. "Então, sua nora ainda não sabe." "Ela vai descobrir no sábado", suspirei. Larkin me convidou para jantar. Porsche quer comemorar o resgate da empresa. "Ah, vai ser uma noite interessante", riu Jonah. "Queria ter sido convidado." "Acredite, você não ia querer estar lá", imaginei a reação de Porsche e me encolhi. "Mas preciso contar a ela pessoalmente antes que ela descubra pelos colegas na segunda-feira." "Boa sorte", Jonah me desejou sinceramente. "E Roxy, não saboreie demais o momento. Lembre-se de que ela é a esposa do seu filho, afinal." "Eu sei", respondi. "Vou tentar ser diplomático." Passei os 2 dias seguintes imerso na Syntax Solutions. Ashley me enviou toneladas de documentos, relatórios e apresentações. Quanto mais eu estudava a empresa, mais me convencia de que havia tomado a decisão certa. Com uma gestão adequada, o negócio poderia ser realmente muito bem-sucedido. No sábado à noite, escolhi cuidadosamente minha roupa para o jantar. Normalmente, eu não prestava muita atenção às roupas, mas esta noite era uma ocasião especial. No final, optei por um elegante terno azul marinho que havia comprado para reuniões importantes com clientes, bastante conservador, mas com corte impecável e tecido de qualidade. A caminho da casa do meu filho, ensaiei mentalmente minha conversa com Porsche. Eu não queria triunfo ou vingança, apenas respeito mútuo. Mas também percebi que o orgulho de Porsche ficaria seriamente ferido e me preparei para uma reação violenta. Ao estacionar em frente à casa deles, notei que o carro da Porsche estava na entrada, o que significava que ela estava em casa, e não trabalhando até tarde, como costumava fazer aos sábados. Respirei fundo, peguei a garrafa de champanhe que havia trazido para a comemoração e fui em direção à porta da frente. Seria uma noite interessante. Larkin abriu a porta antes que eu pudesse tocar a campainha. Seu rosto se iluminou com uma alegria genuína. "Mãe", ele me deu um abraço apertado. "Que bom que você pôde vir." Como eu poderia perder um jantar em família? Sorri enquanto lhe entregava uma garrafa de champanhe. "Para comemorar, pelo que entendi." "Ah, sim",
Larkin pegou a garrafa e examinou o rótulo. Velviklikot. Nossa! Mãe, como você é generosa! Uma ocasião especial pede um champanhe especial, respondi, entrando na sala de estar. O interior da casa parecia ainda mais imaculado do que da última vez, nem um grão de poeira, nem uma única coisa fora do lugar. Fiquei me perguntando quanto tempo e esforço Porsche dedicou para manter aquela ordem perfeita. A Porsche ainda está mudando, disse Larkin, colocando a garrafa no balcão. Ela recebeu uma promoção temporária para vice-diretora de pesquisa hoje. Não era exatamente o que ela esperava, mas ainda assim um bom sinal, especialmente depois de todos os problemas na empresa. Parabéns, eu disse, sentindo-me um pouco culpado. Eu sabia que essa promoção era apenas uma maneira de manter os funcionários-chave a bordo até que o novo investidor chegasse. Ela deve estar muito satisfeita. Eu diria, Larkin deu um largo sorriso. Faz tempo que não a vejo tão entusiasmada. Sabe, os últimos meses têm sido muito difíceis para ela, o estresse constante, a incerteza. Imagino, assenti, pensando nas finanças da Syntax Solutions que eu vinha estudando nos últimos 2 dias. Ela não demonstrou, mas sei que tinha medo de perder o emprego, continuou Larkin, baixando a voz. E com a nossa hipoteca e os nossos empréstimos. Ele parou de falar quando ouviu passos na escada. Eu posso ajudar, ofereci-me, levantando-me. Não, não, não. Sente-se, disse Porsche. É que... Ela notou uma gota de vinho no chão. Larkin, pegue um pano úmido na cozinha. Meu filho obedientemente foi realizar a tarefa enquanto Porsche continuava a lutar sem sucesso com a mancha na toalha de mesa. Sua noite perfeita estava arruinada, e eu podia ver sua irritação crescendo. Larkin voltou com um pano úmido. Aqui, querida. Porsche pegou o pano, mas, em vez de esfregar o chão, continuou esfregando a toalha de mesa, cada vez mais nervoso. Ei, não sai. Você precisa polvilhar sal para absorver, sugeri. E depois deixe de molho em água fria com vinagre. Porsche se virou para mim bruscamente. Se eu quisesse conselhos sobre tarefas domésticas, eu pediria. Larkin pôs a mão no ombro dela. Porsche, a mamãe só está tentando ajudar. Ela não precisa ajudar com conselhos, retrucou ela. Deixe-a fazer algo útil. Ela jogou o pano molhado na minha direção. O pano bateu no meu peito e caiu até os meus joelhos, deixando uma mancha molhada no meu terno. Limpe o chão, empregada, Porsche disparou. Você vai fazer bem. Houve um silêncio chocado. Larkin encarou a esposa boquiaberto, claramente incapaz de acreditar no que ouvia. Então, como se tentasse quebrar a tensão insuportável, riu nervosamente. Porsche, o que você, começou, mas parou, sem saber como responder a uma grosseria tão descarada. Lentamente, levantei o pano do meu colo, sentindo os olhares de todos em mim. O tempo pareceu passar mais devagar. Eu poderia ter reagido com dureza. Poderia ter me levantado e ido embora. Poderia ter feito uma cena. Mas, em vez disso, coloquei o pano calmamente sobre a mesa e olhei diretamente nos olhos da minha nora. Porsche, eu disse baixinho, mas com firmeza, acho que você não entendeu bem a situação. O que há para entender? Ela bufou, ainda cheia de raiva. Você estragou minha festa de fim de ano com seus conselhos. E ontem, comprei uma participação majoritária na Syntax Solutions, interrompi-a, mantendo o tom calmo. 51%. Isso me torna o sócio majoritário e, na prática, seu empregador. Porsche congelou, boquiaberta. A cor desapareceu lentamente do seu rosto. O que? Sussurrou ela. Isso é algum tipo de piada? Não, não é uma piada. Tirei uma pasta da minha bolsa e coloquei-a sobre a mesa. Aqui está uma cópia do acordo. Você pode conferir pessoalmente. A partir de segunda-feira, sou oficialmente presidente da Syntax Solutions. Larkin pareceu atordoado. Mãe, como você, gaguejou ele, incapaz de formular uma pergunta, $2 milhões para comprar uma participação majoritária, olhei para o meu filho. Estou bem investido, Larkin. E sempre fui econômico. Porsche agarrou a pasta com as mãos trêmulas e começou a folhear os documentos freneticamente. É impossível, murmurou.
Impossível. Mas quanto mais lia, mais percebia que era verdade. Observei seu rosto alternar entre choque, descrença e, finalmente, horror. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que você fez isso? A Syntax Solutions é uma empresa promissora, com ótima tecnologia, mas péssima gestão, respondi. É um bom investimento. Mas por que a minha empresa, Porsche, parecia desesperada? De todas as empresas de tecnologia, descobri os problemas da Syntax Solutions por acaso, durante o nosso último jantar, expliquei. Decidi investigar e vi o potencial. Acredite, foi uma decisão de negócios. Uma decisão de negócios, repetiu ela com a voz rouca, afundando-se na cadeira. Você é meu chefe agora. Tecnicamente, sim, concordei. Embora o diretor de pesquisa e desenvolvimento seja seu supervisor direto. Mas você pode me demitir? Porsche olhou para mim, perdido em pensamentos. A qualquer momento. Eu poderia, concordei. Mas não vou fazer isso, pelo menos não sem um bom motivo. Larkin finalmente recuperou a voz. Mãe, por que você não nos contou? Eu ia te contar hoje, respondi. Mas planejei fazer de um jeito um pouco diferente. Antes que ela te jogasse o pano e te chamasse de empregada, Larkin olhou para a esposa, que estava sentada de cabeça baixa. Sim, confirmei. É mais ou menos isso. Porsche ergueu os olhos lentamente. O que vai acontecer agora? Perguntou ela baixinho. Após minha revelação, a mesa ficou em silêncio absoluto. Porsche permaneceu imóvel, olhando para os papéis que ainda segurava nas mãos. Larkin desviou seu olhar perplexo de mim para sua esposa e vice-versa, como se tentasse entender o que havia acontecido. Talvez devêssemos tomar um drink, sugeri, quebrando o silêncio. Acho que temos champanhe. Campeão? Porsche ergueu a cabeça, com um brilho perigoso nos olhos. Você acha mesmo que este é o momento de comemorar? Não para uma comemoração, respondi calmamente. Para uma conversa séria. Álcool às vezes ajuda a aliviar a tensão. Tensão? Porsche se levantou de um salto. Você chama isso de tensão? Você comprou minha empresa secretamente, me deixou te levar para jantar para comemorar minha promoção falsa, e agora está me oferecendo um drink. Tecnicamente, comprei uma participação majoritária, não a empresa inteira, corrigi, e sua promoção não foi falsa. Não tive nada a ver com isso. Larkin finalmente saiu do seu transe. Mãe, disse-lhe baixinho, mas com óbvia reprovação, por que você fez isso? Por que não me contou? Suspirei. Larkin, foi uma transação comercial. Tenho investido dinheiro há anos, e quando surgiu essa oportunidade? Não minta, interrompeu Porsche. Não é apenas um negócio. E isso é vingança. Você fez isso para me humilhar. Porsche, olhei-a fixamente nos olhos, se eu quisesse te humilhar, teria esperado até segunda-feira, quando você teria ouvido a notícia junto com o resto da empresa. Vim aqui hoje para te contar pessoalmente, antes do anúncio oficial. Que nobre, disse ela. Larkin se levantou e foi até o bar. Pegou uma garrafa de uísque, serviu 2 dedos e bebeu de um só gole. Eu nunca tinha visto meu filho beber daquele jeito. Larkin, comecei. Não, mãe, ele ergueu a mão, me interrompendo. Me dá um minuto para processar tudo isso. Assenti em silêncio. Porsche afundou na cadeira, parecendo subitamente exausta. Como você conseguiu pagar isso? Perguntou ela depois de um instante. 2 milhões de dólares. De onde você tirou esse dinheiro? Sempre fui econômica, respondi. Depois que seu pai morreu, olhei para Larkin, fiz um seguro. Investi em ações e depois em imóveis. Vendi a casa de campo há 3 anos com um bom lucro. Além disso, meu escritório de consultoria também dá um bom lucro. E você fingiu esse tempo todo, um pobre aposentado? Porsche me olhou incrédulo. Eu nunca fingi, retruquei. Só não ostentei minha situação financeira. Ao contrário de algumas pessoas, não acho que o valor de uma pessoa seja determinado por sua conta bancária ou pela marca de roupa. Porsche se irritou. Isso é um discurso contra mim de novo? É um fato, dei de ombros.
Você mesma comentou repetidamente sobre meu guarda-roupa, meu estilo de vida, minha incapacidade de viver. Você achou que eu era um fracasso só porque não me gabava das minhas conquistas. Larkin serviu mais uísque, desta vez para si e para a esposa. Mãe, disse ele, entregando o copo à Porsche, percebi que a Porsche às vezes pode ser dura, mas comprar a empresa dela. Nossa empresa, Porsche o corrigiu automaticamente. Isso parece excessivo, concluiu Larkin, como se você estivesse esperando o momento. Eu não esperei, balancei a cabeça. Aconteceu tudo tão rápido. Depois do nosso último jantar, ouvi Porsche falando sobre os problemas na Syntax Solutions. Então liguei para Jonah, um antigo colega meu que agora trabalha como consultor de investimentos. Ele investigou a empresa e disse que, apesar das dificuldades financeiras, ela tinha excelente potencial tecnológico. Era uma boa oportunidade de investimento, e o fato de ser a empresa da Porsche não teve influência na sua decisão? Perguntou Larkin, cético. Pensei por um momento. Claro que teve, admiti honestamente. Eu não saberia da situação se não fosse pelo seu convite para jantar. E sim, fiquei magoado com alguns dos comentários da Porsche naquela noite, mas o principal motivo ainda era uma decisão comercial. Porsche tomou um gole de uísque e fez uma careta. E agora? Perguntou ela. Você vai me demitir? Vai se vingar de todos os meus insultos? Não, respondi com firmeza. Como eu disse, não vou demiti-lo. Pelo contrário, quero que continue a dirigir projetos de pesquisa. Pelo que tudo indica, você é realmente competente. Segundo todos os relatos? Porsche sorriu amargamente. O quê? Você estava me testando? Eu estava pesquisando a empresa antes do investimento, expliquei. Seu nome foi mencionado em vários relatórios de forma positiva, especialmente seu trabalho em um projeto de aprendizado de máquina para análise preditiva. Porsche pareceu surpresa por eu saber de tais detalhes. E você realmente não vai me demitir, mesmo depois? Ela olhou para o pano ainda sobre a mesa. Mesmo depois de você me chamar de empregada e jogar um pano em mim? Sorri. Eu não misturo assuntos pessoais com profissionais, mas há uma condição. O que é? Perguntou ela, tensa. Transparência total na gestão de projetos. Sem esconder problemas, sem embelezar resultados, relatórios honestos, mesmo que as notícias sejam ruins. Porsche assentiu lentamente. Eu posso lidar com isso, disse ela discretamente. Sempre fui a favor da transparência. É que a gerência anterior preferia uma apresentação mais otimista. Eu sei, concordei. É por isso que a empresa estava à beira da falência. Larkin parecia finalmente começar a entender a situação. Então, você realmente salvou a empresa da Porsche da falência? Sim, confirmei. Sem um investimento emergencial, a Syntax Solutions teria falido em 2 meses. Todos os funcionários, incluindo a Porsche, teriam perdido seus empregos. Porsche parecia ter levado um soco. 2 meses, sussurrou ela. Disseram-nos que a situação era difícil, mas não catastrófica. Uma tática clássica de empresas em dificuldades, expliquei, esconder a situação real até o último minuto para não causar pânico entre funcionários e investidores. Larkin se aproximou da esposa e colocou a mão em seu ombro. Então, a mamãe realmente salvou sua carreira. Porsche ficou tensa, claramente lutando contra emoções conflitantes. Talvez, ela admitiu relutantemente. Mas a propósito, por que você não me contou logo? Por que esperou até hoje à noite? O negócio foi fechado ontem, respondi, e o anúncio oficial está marcado para segunda-feira. Eu queria que você ouvisse isso de mim, não numa assembleia geral. Mas você não nos contou quando o convidamos para jantar, ressaltou Larkin. Eu tinha planejado te contar durante o jantar, expliquei, mas queria escolher o momento certo. Não achei que fosse acabar assim. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Finalmente, Porsche se endireitou e me olhou com uma nova expressão, uma mistura de respeito e cansaço. Você é cheia de surpresas, Roxy, disse ela. Eu claramente te subestimei. A maioria das pessoas subestima mulheres da nossa idade, respondi. Nos tornamos quase invisíveis. Isso pode ser tanto uma desvantagem quanto uma vantagem.
Vou manter isso em mente, Porsche assentiu. Larkin ainda parecia preocupado. O que vai acontecer na segunda-feira? Perguntou. Quando a empresa descobrir que você agora é o dono. Participarei da Assembleia Geral com o CEO, respondi. Ele me apresentará como a nova investidora majoritária e presidente do conselho. E sobre eu ser sua nora, começou Porsche. Você não precisa revelar isso, eu disse. A menos que queira. Porsche pensou por um momento. As pessoas vão descobrir mais cedo ou mais tarde, de qualquer forma. Com apenas 30 funcionários, os boatos se espalham rápido. Então é melhor nos anteciparmos aos boatos, sugeri. Poderíamos mencionar nosso parentesco logo para evitar os boatos depois. Porsche riu, curto e nervoso. Sabe, ontem mesmo eu pensei que você fosse uma velhinha inofensiva que não entendia de negócios modernos. Hoje, você é minha chefe, falando sobre comunicação corporativa e gerenciamento de boatos. A vida é cheia de surpresas, sorri. Larkin serviu uma taça de champanhe para todos nós, o mesmo Velviclicot que eu havia trazido. Há reviravoltas inesperadas, disse ele, erguendo a taça. Bebemos. Porsche olhou para mim por cima da taça com uma expressão pensativa. Preciso me preparar para segunda-feira, disse ela. Como devo me comportar? O que devo dizer aos meus colegas? Seja profissional, aconselhei. Não são necessárias mudanças especiais. Continue fazendo seu trabalho normalmente. E a nossa relação pessoal? Porsche pousou o copo. Elas vão mudar? Isso depende de você, respondi. Sempre te tratei com respeito, Porsche, mesmo quando você não percebia. Espero que agora possamos construir uma relação de respeito mútuo. Ela assentiu lentamente, mas ainda havia dúvida em seus olhos. Nos separamos logo depois disso. Senti que Porsche e Larkin precisavam de um tempo a sós para discutir o que tinha acontecido. Quando saí, Larkin me acompanhou até o carro. Mãe, disse-lhe baixinho, ainda não tenho certeza se você fez a coisa certa. Parece manipulação. Entendo suas dúvidas, respondi, olhando meu filho nos olhos. Mas acredite, minha principal motivação foi uma decisão de negócios. A Syntax Solutions é uma ótima empresa com muito potencial. A Porsche trabalhando lá foi uma coincidência que me chamou a atenção para essa oportunidade. Mas você poderia ter nos avisado antes, objetou ele, antes de ser oficial. Talvez tenha sido um erro, admiti. Mas o negócio estava andando tão rápido. E então decidi que uma mensagem pessoal seria melhor do que um telefonema. Larkin suspirou. Só espero que isso não estrague completamente o seu relacionamento com a Porsche. Eles já eram complicados. Eu também espero, eu disse, abraçando meu filho. Dê tempo a ela. A Porsche é uma mulher inteligente. Ela vai perceber que há aspectos positivos nessa situação. Quando cheguei em casa, já era tarde. Sentei-me na sala de estar, refletindo sobre os acontecimentos da noite. A reação de Porsche era esperada, choque, depois raiva, e então uma lenta compreensão da nova realidade. Mas o que me surpreendeu foi sua capacidade de se adaptar rapidamente. Ao final da noite, ela estava pensando nos aspectos práticos da situação, em vez de apenas reagir emocionalmente. Talvez ela e eu tivéssemos mais em comum do que parecia à primeira vista. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Jonah. Como foi a sua exposição familiar? Perguntou ele com indisfarçável curiosidade. Dramático, mas, no geral, melhor do que eu temia, respondi, resumindo os acontecimentos da noite, omitindo os detalhes mais pessoais. Disse Jonah, pensativo. Então, sua nora não fez birra e prometeu pedir demissão em protesto. Não, sorri, lembrando. A Porsche é pragmática demais para tais gestos. Ela logo percebeu que abrir mão de um bom cargo por orgulho ferido seria tolice. Garota esperta, disse Jonah com uma risadinha. E a reunião de amanhã? Você está pronta? Acho que sim, respondi, revisando as anotações que havia preparado durante o fim de semana. Pretendo ser breve e direto. Sem grandes discursos ou promessas de mudanças revolucionárias. Essa é a abordagem certa, concordou Jonah.
As pessoas precisam de estabilidade, especialmente após um período de incerteza. Aliás, ouvi dizer que as ações da Syntax Solutions já reagiram à notícia do novo investidor com uma ligeira alta no mercado de balcão. É um bom sinal, comentei. Significa que o mercado acredita no potencial da empresa. Depois de conversar com Jonah, analisei os documentos que apresentaria na reunião de amanhã, o plano de recuperação financeira, a estratégia de desenvolvimento da linha de produtos, as propostas de otimização de custos. Tudo parecia bem, mas percebi que o trabalho de verdade só começaria depois que eu assumisse oficialmente o cargo. À noite, recebi uma mensagem de Larkin. Mãe, eu e a Porsche conversamos bastante. Ainda não entendi direito por que você fez o que fez, mas reconheço que você pode ter salvado a carreira da Porsche e o futuro da empresa. Ela estará na reunião amanhã. Espero que tudo corra bem. Respondi brevemente, obrigada, Larkin. Farei tudo o que puder para que a Syntax Solutions prospere, e fico feliz que você e a Porsche tenham conversado. A manhã de segunda-feira amanheceu clara e ensolarada. Eu havia escolhido um terno preto formal com uma blusa branca para o grande dia, uma opção clássica que demonstrava seriedade, mas não era muito pretensiosa. Chegando ao escritório da Syntax Solutions meia hora antes do horário combinado, encontrei-me com Harrison Price e Ashley Donovan para os preparativos finais. Price parecia tenso, mas tentava manter uma aparência confiante. Senhora Vandermeer, disse-lhe ao apertar minha mão, a equipe está ansiosa para conhecê-la. Preparei uma breve apresentação sobre a situação atual da empresa. Isso não será necessário, Sr. Price, interrompi-o gentilmente. Já analisei minuciosamente todos os aspectos do negócio. Hoje, quero apenas me apresentar aos funcionários e delinear brevemente minha visão para o futuro da Syntax Solutions. Claro, como você quiser, ele assentiu, um pouco desanimado. Ashley se aproximou com uma pasta de documentos. Aqui estão as demonstrações financeiras atualizadas que a senhora solicitou, Sra. Vandermeer, e uma lista de todos os projetos atuais com os responsáveis. Obrigada, Ashley, peguei a pasta com um sorriso agradecido. E, por favor, me chame de Roxy. Precisamente às 9h30, entramos na sala de conferências, onde todos os funcionários da empresa estavam reunidos, cerca de 30 pessoas de várias idades, mas a maioria jovens. Imediatamente notei Porsche sentada na segunda fileira, com as costas perfeitamente retas e uma expressão tensa no rosto. Price subiu em uma pequena plataforma e se dirigiu ao público. Bom dia, equipe da Syntax Solutions. Como todos sabem, os últimos meses foram desafiadores para a nossa empresa. Mas hoje, tenho o prazer de anunciar que encontramos o investidor perfeito que nos ajudará não apenas a superar as dificuldades atuais, mas também a alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Apresento-lhes Roxy Vandermeer, nossa nova acionista majoritária e presidente do conselho. Subi à plataforma sob aplausos educados, mas cautelosos. Ao olhar para os rostos dos funcionários, vi uma mistura de esperança, ceticismo e curiosidade. Porsche olhava diretamente para mim, com um rosto impenetrável. Bom dia, comecei. Em primeiro lugar, quero dizer que investi na Syntax Solutions por um motivo. Acredito no potencial da sua tecnologia e na capacidade de cada um de vocês. Meu objetivo não é uma mudança radical, mas sim estabilidade e crescimento sustentável. Fiz uma pausa, olhando para a plateia. Para garantir a transparência, continuei, sinto que devo revelar que tenho uma ligação pessoal com a empresa. Porsche Gallagher Vandermeer, sua vice-diretora de pesquisa, é esposa do meu filho. Um sussurro percorreu a sala. Várias pessoas se voltaram para Porsche, que mantinha uma expressão impassível no rosto. Quero garantir a todos que este assunto não afetará minhas decisões comerciais, acrescentei com firmeza. Todos os funcionários da Syntax Solutions serão avaliados exclusivamente por seu desempenho e contribuição para o sucesso da empresa. Outro sussurro, desta vez com um toque de alívio. E agora, um breve resumo dos planos, desdobrei minhas anotações. Nos próximos 3 meses, nos concentraremos na estabilização financeira e na otimização dos processos operacionais. Não há demissões em massa planejadas. Pelo contrário, investiremos no desenvolvimento de tecnologias-chave e na expansão da nossa base de clientes. Após a reunião, muitos funcionários se aproximaram para se apresentar pessoalmente. Tentei memorizar o nome de cada um e fazer perguntas relevantes sobre o trabalho deles.
Porsche me observava de longe, sem se aproximar, mas também sem se afastar. Quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, ela finalmente se aproximou. Reunião interessante, disse ela em tom neutro. Você causou uma boa impressão. Obrigada, respondi. Como seus colegas reagiram à notícia do nosso parentesco? Porsche deu de ombros. Varia. Alguns têm inveja, pensando que agora tenho uma posição especial. Outros temem que você possa me demitir por causa de diferenças pessoais. O que você acha? Perguntei. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando as palavras. Acho que estou numa situação muito estranha, disse ela por fim. Minha sogra, que eu subestimava, de repente virou minha chefe. É constrangedor, para dizer o mínimo. Concordo, concordei. Mas somos adultos e profissionais. Tenho certeza de que podemos encontrar um jeito de trabalhar juntos. Talvez, ela me encarou. Mas tenho que admitir que meu orgulho foi seriamente afetado. O orgulho vai se curar, eu disse suavemente. O importante é que a empresa sobreviva, e sua carreira também. Porsche apertou os lábios. Ainda não consigo decidir se te agradeço ou te odeio, admitiu. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sugeri com um leve sorriso. Eu não me ofenderia. Ela riu de repente, brevemente, quase contra a vontade. Você realmente não é a mulher que eu pensava, Roxy Vandermeer. Espero que seja um elogio, respondi. Ainda não tenho certeza. Ela se virou para sair, mas parou. Tenho uma reunião de departamento em 10 minutos. Gostaria de comparecer como presidente do conselho? Quando cheguei em casa, já era tarde. Sentei-me na sala de estar, refletindo sobre os acontecimentos da noite. A reação de Porsche era esperada, choque, depois raiva, e então uma lenta compreensão da nova realidade. Mas o que me surpreendeu foi sua capacidade de se adaptar rapidamente. Ao final da noite, ela estava pensando nos aspectos práticos da situação, em vez de apenas reagir emocionalmente. Talvez ela e eu tivéssemos mais em comum do que parecia à primeira vista. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Jonah. Como foi a sua exposição familiar? Perguntou ele com indisfarçável curiosidade. Dramático, mas, no geral, melhor do que eu temia, respondi, resumindo os acontecimentos da noite, omitindo os detalhes mais pessoais. Disse Jonah, pensativo. Então, sua nora não fez birra e prometeu pedir demissão em protesto. Não, sorri, lembrando. A Porsche é pragmática demais para tais gestos. Ela logo percebeu que abrir mão de um bom cargo por orgulho ferido seria tolice. Garota esperta, disse Jonah com uma risadinha. E a reunião de amanhã? Você está pronta? Acho que sim, respondi, revisando as anotações que havia preparado durante o fim de semana. Pretendo ser breve e direto. Sem grandes discursos ou promessas de mudanças revolucionárias. Essa é a abordagem certa, concordou Jonah. As pessoas precisam de estabilidade, especialmente após um período de incerteza. Aliás, ouvi dizer que as ações da Syntax Solutions já reagiram à notícia do novo investidor com uma ligeira alta no mercado de balcão. É um bom sinal, comentei. Significa que o mercado acredita no potencial da empresa. Depois de conversar com Jonah, analisei os documentos que apresentaria na reunião de amanhã, o plano de recuperação financeira, a estratégia de desenvolvimento da linha de produtos, as propostas de otimização de custos. Tudo parecia bem, mas percebi que o trabalho de verdade só começaria depois que eu assumisse oficialmente o cargo. À noite, recebi uma mensagem de Larkin. Mãe, eu e a Porsche conversamos bastante. Ainda não entendi direito por que você fez o que fez, mas reconheço que você pode ter salvado a carreira da Porsche e o futuro da empresa. Ela estará na reunião amanhã. Espero que tudo corra bem. Respondi brevemente, obrigada, Larkin. Farei tudo o que puder para que a Syntax Solutions prospere, e fico feliz que você e a Porsche tenham conversado. A manhã de segunda-feira amanheceu clara e ensolarada. Eu havia escolhido um terno preto formal com uma blusa branca para o grande dia, uma opção clássica que demonstrava seriedade, mas não era muito pretensiosa.
Chegando ao escritório da Syntax Solutions meia hora antes do horário combinado, encontrei-me com Harrison Price e Ashley Donovan para os preparativos finais. Price parecia tenso, mas tentava manter uma aparência confiante. Senhora Vandermeer, disse-lhe ao apertar minha mão, a equipe está ansiosa para conhecê-la. Preparei uma breve apresentação sobre a situação atual da empresa. Isso não será necessário, Sr. Price, interrompi-o gentilmente. Já analisei minuciosamente todos os aspectos do negócio. Hoje, quero apenas me apresentar aos funcionários e delinear brevemente minha visão para o futuro da Syntax Solutions. Claro, como você quiser, ele assentiu, um pouco desanimado. Ashley se aproximou com uma pasta de documentos. Aqui estão as demonstrações financeiras atualizadas que a senhora solicitou, Sra. Vandermeer, e uma lista de todos os projetos atuais com os responsáveis. Obrigada, Ashley, peguei a pasta com um sorriso agradecido. E, por favor, me chame de Roxy. Precisamente às 9h30, entramos na sala de conferências, onde todos os funcionários da empresa estavam reunidos, cerca de 30 pessoas de várias idades, mas a maioria jovens. Imediatamente notei Porsche sentada na segunda fileira, com as costas perfeitamente retas e uma expressão tensa no rosto. Price subiu em uma pequena plataforma e se dirigiu ao público. Bom dia, equipe da Syntax Solutions. Como todos sabem, os últimos meses foram desafiadores para a nossa empresa. Mas hoje, tenho o prazer de anunciar que encontramos o investidor perfeito que nos ajudará não apenas a superar as dificuldades atuais, mas também a alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Apresento-lhes Roxy Vandermeer, nossa nova acionista majoritária e presidente do conselho. Subi à plataforma sob aplausos educados, mas cautelosos. Ao olhar para os rostos dos funcionários, vi uma mistura de esperança, ceticismo e curiosidade. Porsche olhava diretamente para mim, com um rosto impenetrável. Bom dia, comecei. Em primeiro lugar, quero dizer que investi na Syntax Solutions por um motivo. Acredito no potencial da sua tecnologia e na capacidade de cada um de vocês. Meu objetivo não é uma mudança radical, mas sim estabilidade e crescimento sustentável. Fiz uma pausa, olhando para a plateia. Para garantir a transparência, continuei, sinto que devo revelar que tenho uma ligação pessoal com a empresa. Porsche Gallagher Vandermeer, sua vice-diretora de pesquisa, é esposa do meu filho. Um sussurro percorreu a sala. Várias pessoas se voltaram para Porsche, que mantinha uma expressão impassível no rosto. Quero garantir a todos que este assunto não afetará minhas decisões comerciais, acrescentei com firmeza. Todos os funcionários da Syntax Solutions serão avaliados exclusivamente por seu desempenho e contribuição para o sucesso da empresa. Outro sussurro, desta vez com um toque de alívio. E agora, um breve resumo dos planos, desdobrei minhas anotações. Nos próximos 3 meses, nos concentraremos na estabilização financeira e na otimização dos processos operacionais. Não há demissões em massa planejadas. Pelo contrário, investiremos no desenvolvimento de tecnologias-chave e na expansão da nossa base de clientes. Após a reunião, muitos funcionários se aproximaram para se apresentar pessoalmente. Tentei memorizar o nome de cada um e fazer perguntas relevantes sobre o trabalho deles. Porsche me observava de longe, sem se aproximar, mas também sem se afastar. Quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, ela finalmente se aproximou. Reunião interessante, disse ela em tom neutro. Você causou uma boa impressão. Obrigada, respondi. Como seus colegas reagiram à notícia do nosso parentesco? Porsche deu de ombros. Varia. Alguns têm inveja, pensando que agora tem uma posição especial. Outros temem que você possa me demitir por causa de diferenças pessoais. O que você acha? Perguntei. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando as palavras. Acho que estou numa situação muito estranha, disse ela por fim. Minha sogra, que eu subestimava, de repente virou minha chefe. É constrangedor, para dizer o mínimo. Concordo, concordei. Mas somos adultos e profissionais. Tenho certeza de que podemos encontrar um jeito de trabalhar juntos. Talvez, ela me encarou. Mas tenho que admitir que meu orgulho foi seriamente afetado. O orgulho vai se curar, eu disse suavemente. O importante é que a empresa sobreviva, e sua carreira também. Porsche apertou os lábios.
Ainda não consigo decidir se te agradeço ou te odeio, admitiu. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sugeri com um leve sorriso. Eu não me ofenderia. Ela riu de repente, brevemente, quase contra a vontade. Você realmente não é a mulher que eu pensava, Roxy Vandermeer. Espero que seja um elogio, respondi. Ainda não tenho certeza. Ela se virou para sair, mas parou. Tenho uma reunião de departamento em 10 minutos. Gostaria de comparecer como presidente do conselho? Quanto dinheiro adicional é necessário? Perguntei. Estimamos cerca de $300.000 para os próximos 6 meses, respondeu ela. Isso nos permitirá contratar mais 2 desenvolvedores e comprar o equipamento necessário. Anotei no meu caderno. Parece razoável. Acho que podemos encontrar esses fundos se realocarmos o orçamento de acordo com o plano proposto. Porsche pareceu surpreso com minha concordância rápida. Price franziu a testa. Não podemos simplesmente reorganizar o orçamento. Há planos aprovados, compromissos, que levaram a empresa à beira da falência, lembrei-o gentilmente. Harrison, entendo sua preocupação, mas, como acionista majoritário, tenho o direito e a obrigação de tomar as decisões que acredito serem as melhores para a empresa. Price apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. A reunião prosseguiu e discutimos diversas outras questões importantes, incluindo nossa estratégia para atrair novos clientes e nossos planos para o desenvolvimento da linha de produtos. Ao final da reunião, diversas decisões importantes foram tomadas, um plano de reestruturação financeira foi aprovado, recursos foram realocados em favor de projetos de pesquisa promissores e um grupo de trabalho foi formado para buscar novos clientes. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a ir embora, notei que Porsche estava se demorando, juntando seus papéis mais devagar do que o normal. Quando ficamos só nós duas, ela olhou para cima. Posso falar com você? Extraoficialmente. Claro, assenti, fechando meu laptop. Aqui, ou você prefere outro lugar? Talvez o café no primeiro andar, sugeriu ela. Não deve haver muita gente lá agora. Descemos para um pequeno café no saguão do prédio. Porsche pediu um expresso e eu, um chá verde. Sentamo-nos em uma mesa no canto mais distante, longe dos outros clientes. Eu queria dizer, começou Porsche após uma pausa, que sua análise da situação financeira da empresa foi impressionante. Eu não esperava tanto nível de detalhes e perspicácia. Obrigado, sorri. Finanças sempre foram meu ponto forte. Mesmo quando trabalhava como controlador, eu me interessava mais pelos aspectos estratégicos. Você nunca falou sobre sua carreira, disse ela. O que você fez? Você nunca perguntou, respondi simplesmente. Porsche mexeu o café, pensativa. Sim, é verdade. Fiz suposições baseadas nos meus preconceitos. Todos nós fazemos isso às vezes, eu disse, sem querer aumentar a culpa dela. Mas eu fui particularmente arrogante, ela me olhou nos olhos. E rude, principalmente naquela noite com o trapo. Quero me desculpar por isso. Desculpas aceitas, assenti, embora eu deva admitir que sua reação na época me deu uma certa satisfação. Porsche deu um leve sorriso. Eu posso imaginar. Foi quase como um filme, o momento perfeito de exposição. Não era exatamente o que eu tinha planejado, admiti, mas sim, foi bem dramático. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma absorta em seus próprios pensamentos. Posso fazer uma pergunta direta? Porsche finalmente perguntou. Claro. Você comprou a Syntax Solution só pelo potencial comercial ou foi em parte para se vingar do tratamento que lhe dei? Ponderei, decidindo que a honestidade absoluta era mais importante do que a diplomacia naquele momento. Ambos, respondi. O principal motivo era o comercial. Eu realmente via potencial na empresa, especialmente nas tecnologias que você estava desenvolvendo. Mas sim, havia também um componente pessoal, não tanto vingança, mas um desejo de provar que eu não deveria ser descartada por causa da minha idade ou do meu estilo de vestir conservador. Porsche assentiu, aceitando a resposta. Justo. E, para ser sincero, você realmente me ensinou uma lição. Sempre me orgulhei de não julgar as pessoas com base na aparência ou no gênero, de lutar contra estereótipos. Mas, ao fazer isso, estereotipei você como a típica sogra ultrapassada.
Preconceitos vêm em muitas formas, eu disse. E às vezes os mais insidiosos são aqueles que não percebemos. Ela tomou um gole de café. Sabe, eu ainda não me acostumei com a ideia de você ser meu chefe. É uma sensação estranha, misturar profissional e pessoal. Para mim também, admiti, mas acho que podemos encontrar o equilíbrio certo, um relacionamento estritamente profissional no trabalho e um relacionamento familiar fora dele. Pode não ser fácil, disse Porsche. Sem dúvida. Mas acredito que somos inteligentes e profissionais o suficiente para dar certo. Porsche olhou para mim com uma nova expressão, uma mistura de respeito e curiosidade. Você sabia que causou sensação entre os funcionários, disse ela com um leve sorriso. Todo mundo só fala do novo chefe maneiro que desmanchou as finanças. Eu ri. Eu não esperava essa reação. Eu só estava fazendo o meu trabalho, e fazendo bem. Porsche terminou o café. O que, aliás, me faz questionar a minha própria eficácia. Sempre me achei indispensável, mas agora percebo que posso fazer mais pela empresa. Você é muito valioso, eu disse, sério. Sua apresentação hoje sobre projetos de pesquisa foi brilhante. Percebi que os outros a ouviram com interesse genuíno. Obrigada, ela corou levemente com um elogio. Esta é realmente uma área em que me sinto confiante. E isso fica evidente, sorri. Sabe, acho que poderíamos trabalhar bem juntos, você e eu. Você tem a expertise técnica, eu tenho a expertise financeira e de gestão. Juntos, poderíamos fazer muito pela Syntax Solutions. Porsche pareceu surpreso com a sugestão. Você está falando sério? Com certeza, concordei. Não vou administrar a empresa sozinho. Preciso de pessoas competentes em quem possa confiar. E, apesar das nossas diferenças pessoais no passado, vejo que você realmente entende do assunto. Ela hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Isso é inesperado, mas intrigante. O que exatamente você está propondo? Ainda não tenho certeza, admiti. Talvez pudéssemos trabalhar juntos em uma estratégia para o desenvolvimento da direção tecnológica ou para sua participação mais ativa na tomada de decisões de gestão. Vamos pensar nisso Quanto dinheiro adicional é necessário? Perguntei. Estimamos cerca de $300 mil para os próximos 6 meses, respondeu ela. Isso nos permitirá contratar mais 2 desenvolvedores e comprar o equipamento necessário. Anotei no meu caderno. Parece razoável. Acho que podemos encontrar esses fundos se realocarmos o orçamento de acordo com o plano proposto. Eu adoraria, respondi. No domingo, fiquei em frente à casa do meu filho e da minha nora novamente, mas desta vez com uma sensação completamente diferente. Em vez do meu cansaço habitual, eu estava silenciosamente curiosa sobre como seria o nosso relacionamento agora, depois de tudo o que tinha acontecido. Larkin abriu a porta com um sorriso que parecia mais relaxado do que nas últimas semanas. Mãe, ele me abraçou. Que bom que você veio. Eu também, respondi com sinceridade. Na sala de estar, Porsche arrumava as taças para um aperitivo. Ela estava vestida de forma mais simples do que o habitual, jeans e uma blusa larga em vez de suas roupas de grife habituais. Roxy, ela assentiu. Bem-vinda. Notei que havia novos detalhes na sala, algumas fotos de família nas prateleiras, incluindo uma do Larkin comigo em sua formatura. Obrigada pelo convite, eu disse, estendendo uma garrafa de vinho, um tinto simples, mas bom desta vez. Espero que combine bem com o jantar. Perfeito, Porsche pegou a garrafa, estudando o rótulo com um olhar interessado, em vez da condescendência habitual. Já cozinhei bifes. Este vinho será o acompanhamento perfeito. Larkin pareceu surpreendentemente feliz enquanto observava nossa educada troca de comentários. Como vão as coisas na empresa? Perguntou ele, servindo o vinho nas taças. Devagar, mas com segurança, respondi. Dá muito trabalho, mas há progresso. Sua mãe está revolucionando, acrescentou Porsche com um leve sorriso. Ela está mudando processos ultrapassados, fazendo as pessoas pensarem de novas maneiras. Não exagere, balancei a cabeça. Só estou tentando organizar as finanças e os processos. E você está fazendo isso com bastante eficiência, Porsche ergueu o copo. Há novos começos. Brindamos.
Larkin nos olhou com uma expressão de felicidade incrédula, como se não conseguisse acreditar que as duas mulheres mais importantes de sua vida finalmente tivessem encontrado um ponto em comum. Estou tão feliz que vocês, hesitou em encontrar as palavras. Não estamos tentando nos matar, sugeriu Porsche, ironicamente. Todos rimos, e a tensão que ainda pairava no ar diminuiu consideravelmente. Durante o jantar, conversamos sobre trabalho, planos para o futuro e até abordamos a possibilidade de expansão da família, um assunto que Porsche havia evitado categoricamente antes. Estamos pensando em talvez daqui a 1 ou 2 anos, disse ela, olhando para Larkin. Quando a empresa estiver estabilizada e minha carreira estiver mais segura. Parece razoável, concordei. Planejar é importante. Exatamente, concordou Porsche. Sempre apreciei uma boa estratégia, nos negócios ou na vida. Quando terminamos o jantar e passamos para a sobremesa, uma torta de maçã caseira, que Porsche, para minha surpresa, havia feito ela mesma, percebi que nosso relacionamento havia realmente mudado. Não foi uma reconciliação perfeita de conto de fadas. Ainda havia diferenças em nossas visões e abordagens da vida, mas havia um respeito mútuo que faltava antes. Larkin parecia mais feliz do que eu via há anos. Ele não tentava mais ser um amortecedor entre nós, não tentava mais antecipar e amenizar potenciais conflitos. Em vez disso, participava livremente da conversa, expressando suas próprias opiniões sem medo da reação da esposa ou da mãe. Quando eu estava prestes a sair, Porsche me acompanhou até a porta enquanto Larkin limpava a mesa. Foi uma delícia, disse ela, e percebi que era um agradecimento sincero. Obrigada por vir. Obrigada por me convidar, respondi. E pela torta, estava realmente boa. A receita da minha avó, ela sorriu levemente. Talvez da próxima vez você possa me mostrar como faz a sua. O Larkin sempre diz que a sua torta de maçã é a melhor do mundo. A oferta, um pequeno gesto, mas significativo no contexto do nosso relacionamento passado, me tocou. Eu adoraria, eu disse. Não nos abraçamos para nos despedir. Ainda não tínhamos atingido esse nível de intimidade. Mas Porsche estendeu a mão e eu a apertei com firmeza, como um parceiro de negócios, mas com um calor que revelava algo mais. Enquanto dirigia para casa, pensei na estranha reviravolta que nos trouxe até aquele momento. O controle acionário da Syntax Solutions não foi apenas um bom investimento para mim, mas também um catalisador para mudanças em nosso relacionamento familiar. Ainda havia muito trabalho pela frente, tanto na empresa quanto na construção de um relacionamento realmente bom com minha nora. Mas agora tínhamos uma base de respeito mútuo sobre a qual construir. E o pano jogado na minha cara agora era apenas uma história de família engraçada que poderíamos contar com risadas daqui a muitos anos.